Opa, Augusto falando, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre equalizador de áudio, o que é, como utilizá-lo e por que utilizá-lo. Então depois da vinheta a gente vem falando sobre isso. O equalizador de áudio é um equipamento de produção de som que serve para interferir na intensidade sonora de regiões de frequências. Vou clicar aqui em FX. Eu já deixei aqui selecionado Re-EQ, que é o equalizador nativo do Reaper. Vou dar um duplo clique. Nós temos aqui em cima, nessa parte escura, a análise RTA, que é a análise visual da informação sonora que está entrando nesse equalizador e da equalização que a gente vem a fazer. Na horizontal, as frequências de 20 Hz, que é aqui nessa ponta à esquerda até 20.000 Hz, que é nessa ponta à direita. E na vertical, intensidade sonora do volume. Essa linha que está em azul clara no centro, na horizontal, ela representa exatamente o zero. Para cima, você está aumentando o volume, para baixo, você está diminuindo o volume da região de frequência que você estiver equalizando. Todos os equalizadores, eles se baseiam em três funções básicas. Seleção de frequência, então eu vou selecionar aqui a banda 3, seleção de frequências, através desse fader aqui, o ganho, para menos ou para mais, e a largura ou seletividade, largura de banda, deixando mais seletivo, assim ele atua na frequência selecionada e em poucas frequências ao redor da frequência selecionada, ou deixando uma seletividade mais aberta, uma largura de banda mais aberta, atuando em um grupo de frequências mais ampla ao redor da frequência selecionada. Então, basicamente, é isso. Você tem três funções: a análise visual, no caso desse equalizador, as bandas de equalização, que é que ele te disponibiliza a princípio 4, mas você pode incluir outras, pode vir adicionando várias outras bandas, ou removendo também, sem problema nenhum, deixar apenas uma, se você quiser. Aqui nós temos o que seria o ligar e desligar desse equalizador, ou da banda especificamente, na verdade, porque aqui é o bypass. Aqui você desabilita a função desse equalizador. Aqui você desabilita apenas a banda selecionada. Reparem só que as outras bandas estão habilitadas. Aqui nós temos a seleção do tipo de filtro. Clicou nesse pop-up e nós temos várias opções aqui. Eu vou selecionar um outro equalizador que eu acho que vai ser didaticamente mais fácil de mostrar isso. Vamos deixar esse equalizador aqui no cantinho. Vamos selecionar aqui mesmo. Eu vou pegar o equalizador da Isotope, do Neutron, esse daqui, para a gente falar um pouquinho sobre essas características de filtro. Repare que esse equalizador é bem parecido com esse. Bem parecido não esteticamente falando, mas como ele funciona. Nós temos aqui 4 bandas. Se eu quiser incluir mais bandas, basta clicar nessa linha na horizontal, onde aparece o mais, e vir incluindo mais bandas, como vocês estão visualizando. Nós temos aqui uma análise do que vai acontecer. Na horizontal, as frequências, na vertical, de intensidade, como está demonstrado aqui. E quando você seleciona qualquer uma dessas bandas, aqui você tem as opções de filtros, nessa parte de cima aqui. Você pode ligar ou desligar essa banda de equalização, como você fez aqui. Pode solar e ouvir apenas essa banda de equalização. Você tem aqui o bypass do plugin como um todo, volume de entrada e de saída. Enfim, algumas características, eu não vou entrar em detalhes de todas as características, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas basicamente é isso. Você seleciona uma banda, como eu fiz aqui, a banda 3, seleciona o tipo de filtro, que nesse caso selecionei aqui,
é nesse pop-up aqui em cima. E os filtros que nós temos, basicamente, são 3. Bell, o Low ou High Shelf e o Low Pass ou High Pass. O Bell, você tem como característica principal do Bell a opção de selecionar as 3 funções, a frequência, o ganho e a largura de banda. Aqui ele te dá algumas vertentes do Bell, mas basicamente é a mesma coisa. Selecionou aqui, eu posso selecionar a frequência, tanto por aqui ou pela banda mesmo. Selecionar o quanto que eu quero aumentar ou reduzir de ganho e deixar mais ou menos seletivo, assim como a gente fez por aqui. A diferença é que o layout é um pouquinho diferente, mas não tem diferença nenhuma, a atuação dele é exatamente a mesma e vocês podem estar manipulando da forma que quiser. Esse é o Bell, que aqui ele chama de Band. Se eu quiser, eu posso utilizar o Low Shelf com as suas vertentes. O Low Shelf, qual a característica dele? Que basicamente a gente vai interferir na frequência, selecionando a frequência que a gente quer e aumentando ou diminuindo o ganho. Aqui ele te dá a opção de seletividade também, mas é mais para você interferir nessa ondulação, de como ele vai atuar dentro dessa região da frequência selecionada. Mas, enfim, a gente acaba utilizando esse recurso, mas para entendimento o Low Shelf é exatamente isso. Seleciona uma frequência e você interfere aumentando, diminuindo essa região de frequência, o ganho dessa região de frequência, que é na região de grave, por isso de Low Shelf. O High Shelf é o contrário. Você interfere na parte das altas frequências. Selecionou a frequência, aumenta ou diminui o ganho. Aqui, por exemplo, eu posso selecionar Low Shelf, diminuir ou aumentar. Eu tenho aqui a seletividade também, aumenta ou diminui. E o High Shelf, mesma coisa. Frequência, aumentei ou diminuir. E o Q, dando ali um pouco mais de largura ou deixando um pouco mais seletivo, próximo da frequência selecionada. E a terceira opção, que é o Low Pass e o High Pass. O High Pass, ele faz um corte, deixando passar as altas frequências, por isso de High Pass Filter. E o Low Pass, ele faz um corte, deixando passar as baixas frequências e reduzindo a intensidade sonora das altas frequências. Qual a característica desse tipo de filtro? Você seleciona a frequência, assim como nas outras opções, e você pode interferir no ganho de redução. Aqui não é largura de banda, é apenas ganho de redução, que é dB por oitava. Ele está dizendo aqui 6 dB por oitava, eu posso deixar aqui até 48 dB por oitava. Reparem só como é que vai alterando. Significa o quê? Se eu deixar aqui em 12 dB por oitava, se eu estou aqui na frequência de 1000 Hz, por exemplo, e eu estou utilizando um Low Pass, passa baixa, significa que da frequência de 1000 Hz, a cada oitava que eu subir, eu vou ter uma redução de 12 dB de volume. Aqui é a mesma coisa. Seleciona lá a banda 2, por exemplo, vou pegar o High Pass e fiz aqui o corte. Posso interferir na seleção de frequência, deixar mais ou menos, que aqui ele atua como se fosse uma largura de banda, aqui é dB por oitava, mas o entendimento é mais ou menos isso. Se você deixou mais seletivo, ele gerou essa curvatura aqui, que você pode fazer isso aqui também. Vem aqui, ó, eu estou utilizando o Low Pass nesse caso, e deixar com essa opção, ressonante. E pronto, ele fez ali uma curvatura. Se você interferir aqui no Q, você tem aumentando ou diminuindo. Mas basicamente é isso. Existe um outro tipo de equalizador, que é o equalizador gráfico, que eu vou trazer agora para a gente discutir sobre ele, mas esses modelos aqui são chamados de equalizadores semi ou paramétrico, semiparamétrico ou paramétrico. Por quê? Ele te dá a opção de interferir na frequência, no ganho
e na largura de banda, diferente de um equalizador gráfico. Vou pegar aqui, ó, esse SPL aqui, é um exemplo bem simples. Qual a característica do equalizador gráfico? Que você só interfere no ganho. Você não consegue interferir na frequência e nem na largura de banda, e nem alterar os tipos de filtro. Ele já te dá isso configurado, pré-configurado. Então, nós temos aqui, por exemplo, aumentar ou diminuir o ganho da frequência de 16K, 1.8K, tá vendo? Você só aumenta ou diminui o ganho da frequência. Ele já te dá fixado a frequência e a largura de banda, o tipo de filtro, tudo. Já está pré-estabelecido, você só aumenta ou diminui o ganho. Pessoal, antes da gente continuar, aqui embaixo tem um botão escrito Seja Membro. Clica ali que vocês vão visualizar um vídeo na qual explica a opção de parceria desse canal. O Seja Membro é uma ferramenta aqui do YouTube que serve para que seguidores de um canal possam contribuir e ajudar para que esse canal permaneça ativo. Outra dica importante, se vocês quiserem acompanhar dicas diárias sobre áudio aqui no Software Reaper, só me seguirem no Instagram, Augusto Queiroz, Augusto com 2 T's. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Me sigam lá, que todo dia eu estou compartilhando um conteúdo novo. Peguei aqui o som do violão, vou insertar o equalizador nativo do Reaper. Vamos dar o play e a gente vai ouvir um trechinho. Reparem que tem uma linha amarela, que é a representação RTA das frequências do som desse violão, sendo que esse equalizador está insertado na track que contém o som desse violão. Eu poderia identificar essa região aqui como uma região que está se sobressaindo no som desse violão e trabalhar em cima dela. Eu vou trazer aqui também, no meu master, um plugin que eu já deixei insertado, que é o Pace Analyzer. Nada mais é do que um plugin que faz uma análise das frequências. Então, deixa eu fletar aqui. Vamos ouvir novamente o violão tocando. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou selecionar uma região aqui, para a gente trabalhar em cima dessa região aqui. Deixar em loop, que já está. Eu deixei uma análise aqui em pico, está fletado. Aqui é a representação idêntica com essa daqui. Aqui eu já começo a identificar que abaixo de 60 Hz eu só tenho ali uma sujeira da acústica, da onde foi gravado esse violão, ou da própria acústica do violão, mas é uma região que eu poderia estar eliminando pensando em abrir espaço dentro de uma mixagem. Então eu posso pegar a banda 1 aqui, selecionar um High Pass Filter, que eu quero que deixe passar as altas frequências e corte as baixas frequências a partir da frequência selecionada, e eu vou selecionar aqui 60 Hz. Deixar em 60. Vamos memorizar esse gráfico. Cliquei aqui para memorizar, vou limpar. Vamos ouvir novamente. Ou seja, a mesma análise com uma redução nos graves, nos subs, né, que não tem necessidade nenhuma de ter no som desse violão. Julgando o som individualmente, eu poderia aqui equalizar para deixar mais agudo, para deixar mais grave, para deixar mais médio, menos grave, enfim, o que eu quisesse fazer em prol do objetivo que eu quero alcançar com o resultado aqui do equalizador nesse violão. Se eu fosse equalizar esse violão pensando em voz com violão apenas esses dois elementos sonoros, seria interessante eu manter essa região de grave do jeito que ela está, para dar o peso, para dar o corpo, e a voz estaria incluindo aqui mais nessa região de médias. Mas pensando em uma mixagem, talvez seja interessante eu reduzir um pouquinho dessa região para abrir espaço para outros elementos sonoros que eu tenho certeza que vão soar nessa região. Então, vou pegar aqui a banda 2, trazer aqui para 150 Hz, vou reduzir aqui talvez menos 6 dB, e vou deixar uma seletividade assim, bem fechadinho. Vamos limpar o gráfico e vamos reproduzir novamente.
Reparem que essa região teve uma alteração, além dessa aqui, que foi essa outra equalização que a gente fez, e todo o resto está igual, exatamente porque a gente não interferiu. Poderia tirar um pouquinho desse agudo? A partir aqui de 5.000 Hz, eu posso utilizar nesse exemplo aqui o tipo de filtro shelf, porque eu já utilizei um high pass, um banda passante, um bell, e aqui na banda 4 eu vou utilizar um high shelf. Reduzir aqui talvez menos 9. Só que eu quero deixar aqui bem fechadinho dessa maneira. Vamos tirar menos 6, né? Acho que menos 9 é muito. Vamos limpar o gráfico aqui novamente e vamos fazer uma análise. Reparem só como é que a gente reduziu bastante toda essa região. Reduzir um pouco dessa ponta aqui e aquele sub que não tinha necessidade. É isso, pessoal. A dica de hoje foi essa. Se vocês gostaram desse vídeo e quiser, deixem o seu like, se inscrevam aqui nesse canal. Não esqueçam também de deixar marcado o sininho para vocês não perderem nenhuma novidade, porque toda semana eu trago vídeo novo com dicas sobre áudio aqui no Software Reaper. Se vocês também quiserem acompanhar um conteúdo diário com dicas rápidas sobre áudio no Reaper, é só me seguirem no Instagram, Augusto Queiroz, Augusto com 2 T's. E se vocês quiserem participar do Seja Membro desse canal, clica aqui embaixo na opção de Seja Membro. Se vocês também quiserem deixar alguma sugestão ou dúvidas, só deixar aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Forte abraço a todos, até a próxima. Tchau!